Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 50 dias para um Pentecostes pleno, em clamor ao Espírito Santo. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e da terra toda face renovai. Chegamos ao finalmente 50º dia. Hoje é tema Espírito Santo. Chegamos ao final, 50 dias que nós estamos clamando. Eu espero que uma transformação tenha acontecido na sua vida, porque eu estive a rezar por você para que a sua transformação acontecesse para que o Espírito Santo viesse sobre você com força, com poder, com unção, trazendo o novo de Deus para a tua vida, para que Ele te renovasse, para que Ele te restaurasse. E é assim que nós caminhamos nesses 50 dias. Obrigado, porque nós estivemos juntos nesses 50 dias. Continuaremos juntos, não é? Estivemos acompanhados da relíquia da Beata Helena Guerra nesses 50 dias, que está intercedendo por nós, para que o Espírito Santo venha, mas também está intercedendo para que nós nos abramos, para que sejamos dóceis à ação do Espírito Santo na nossa vida, para darmos continuidade e avançarmos e finalizarmos esses 50 dias. Nós vamos rezar a ladainha ao Espírito Santo. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Divino Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Paráclito, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Espírito da verdade, tende piedade de nós. Espírito da sabedoria, tende piedade de nós. Espírito da inteligência, tende piedade de nós. Espírito da fortaleza, tende piedade de nós. Espírito da piedade, tende piedade de nós. Espírito do bom conselho, tende piedade de nós. Espírito da ciência, tende piedade de nós. Espírito do santo temor, tende piedade de nós. Espírito da caridade, tende piedade de nós. Espírito da alegria, tende piedade de nós. Espírito da paz, tende piedade de nós. Espírito das virtudes, tende piedade de nós. Espírito de toda graça, tende piedade de nós. Espírito da adoção dos filhos de Deus, tende piedade de nós. Purificador das nossas almas, tende piedade de nós. Santificador e guia da Igreja Católica, tende piedade de nós. Distribuidor dos dons celestes, tende piedade de nós. Conhecedor dos pensamentos e das intenções do coração, tende piedade de nós. Doçura dos que começam a vos servir, tende piedade de nós. Coroa dos perfeitos, tende piedade de nós. Alegria dos anjos, tende piedade de nós. Luz dos patriarcas, tende piedade de nós. Inspiração dos profetas, tende piedade de nós. Palavra e sabedoria dos apóstolos, tende piedade de nós. Vitória dos mártires, tende piedade de nós. Ciência dos confessores, tende piedade de nós. Pureza das virgens, tende piedade de nós. Unção de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, atendei-nos, Senhor. De todo pecado, livrai-nos, Senhor. De todas as tentações e ciladas do demônio, livrai-nos, Senhor. De toda presunção e desesperação, livrai-nos, Senhor. Do ataque à verdade conhecida, livrai-nos, Senhor. Da inveja da graça fraterna, livrai-nos, Senhor. De toda obstinação e impenitência, livrai-nos, Senhor. De toda negligência e tepor do espírito, livrai-nos, Senhor. De toda a impureza da mente e do corpo, livrai-nos, Senhor. De todas as heresias e erros, livrai-nos, Senhor. De todo mau espírito, livrai-nos, Senhor. Da morte má e eterna, livrai-nos, Senhor. Pela vossa eterna procedência do Pai e do Filho, livrai-nos, Senhor. Pela milagrosa conceição do Filho de Deus, livrai-nos, Senhor. Pela vossa descida sobre Jesus Cristo batizado, livrai-nos, Senhor. Pela vossa santa aparição na transfiguração do Senhor, livrai-nos, Senhor. Pela vossa vinda sobre os discípulos do Senhor, livrai-nos, Senhor. No dia do juízo, livrai-nos, Senhor. Ainda que pecadores, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que nos perdoeis, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis vivificar e santificar todos os membros da Igreja, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos o dom da verdadeira piedade, devoção e oração, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis inspirar-nos sinceros afetos de misericórdia e de caridade, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis criar em nós um espírito novo e um coração puro, nós os rogamos, ouvi-nos.
para que vos digneis conceder-nos verdadeira paz e tranquilidade do coração, nós os rogamos, ouvi-nos, para que vos digneis fazer-nos dignos e fortes para suportar as perseguições pela justiça, nós os rogamos, ouvi-nos, para que vos digneis confirmar-nos em vossa graça, nós os rogamos, ouvi-nos, para que vos digneis receber-nos o número dos vossos eleitos, nós os rogamos, ouvi-nos, para que vos digneis ouvir-nos, nós os rogamos, ouvi-nos. Espírito de Deus, nós os rogamos, ouvi-nos. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, enviai-nos o Espírito Santo. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, mandai-nos o Espírito prometido do Pai. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos o Espírito bom. Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Consolador, atendei-nos. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. 50º dia. Espírito Santo. Jesus, aproximando-se, lhes disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, pois, e ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 19. Chegamos ao último dia desses 50 dias para um Pentecostes pleno, rezando a nossa ladainha. E ao último nome, né? A um dos nomes aí da nossa ladainha, Espírito Santo, e uma das nossas invocações. Quantas vezes nesses 50 dias nós invocamos o Espírito Santo? Em todas as formas que a igreja conhece, sabe, que a igreja discerniu. Em todas as formas, não foi isso mesmo? É o nome mais comum do nosso amigo Espírito Santo. Mas nem sempre na história ele foi chamado assim. No Antigo Testamento era uma força vital. Vento, água, nuvem, fogo. Inspirava as pessoas, mas não era visto como a inspiração em pessoa. Era mais o Espírito de Santidade do que propriamente o Espírito Santo. No Novo Testamento, o Espírito de Santidade se torna Espírito Santo, ou seja, a santidade de Deus em pessoa. Ele cobre Maria com sua sombra, promovendo a encarnação do Verbo na pessoa de Jesus de Nazaré. Ele se manifesta no dia do batismo de Jesus no Rio Jordão e também na transfiguração no Monte Tabor. Conduz Jesus para o deserto e é ele quem o unge para sair em missão, evangelizar os pobres e anunciar o reino dos céus. Jesus, antes de voltar ao Pai, diz que enviaria o seu Espírito Santo, um outro Consolador, Paráclito. Em Pentecostes, a comunidade dos apóstolos, com Maria, recebem essa força do alto e são impulsionados corajosamente para os 4 cantos do mundo. O Espírito Santo é companheiro de cada cristão. É recebido como em um Pentecostes pessoal em cada batismo e edifica Cristo na vida da pessoa até ela poder dizer: não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Os primeiros cristãos viviam esta realidade pentecostal com muita naturalidade. Aos poucos foram percebendo, com a ajuda de teólogos como Santo Irineu, que o Deus Pai tem 2 braços, o Filho e o Espírito. Assim era definido o dogma da Santíssima Trindade. Levou algum tempo até perceber que o Espírito Santo é uma pessoa divina. Esse conceito amadureceria até o ano 381, no Concílio de Constantinopla, onde se afirma de modo claro e definitivo que o Espírito Santo é Deus em pessoa. Do Espírito Criador, no primeiro capítulo da Bíblia, ao último verso do Apocalipse, o Espírito Santo permanece como a presença de Deus que nos anima e inspira a proclamar. O Espírito e a esposa dizem: vem. Possa aquele que ouve dizer também: vem. Aquele que tem sede, venha. E o que o homem de boa vontade receba gratuitamente a água da vida.
foi isso que nós estivemos clamando, porque queremos receber gratuitamente de Ti, Espírito Santo. Queremos estar cheios e plenos da Tua presença, pois Tu és a água da vida, a água viva, Tu és o próprio Deus. Espírito Santo, vem habitar em nós, em nos inspirar, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, amor de Deus, presente em nossos corações. Sacudir e modificai, Espírito Santo. Desinstalar e impulsionai. Não nos deixais, Espírito Santo, viver na preguiça, na comodidade, Espírito Santo. Na indiferença. Ora la bandari que terebarala yarala. Queremos ser discípulos na vossa escola, Espírito Santo. Dai-nos a coragem para vencermos a nós mesmos, Espírito Santo, para termos a coragem de sairmos de onde nós estamos, daquilo que estamos acostumados a fazer e realizarmos coisas novas, Espírito Santo. Dai-nos a graça do profetismo, Espírito Santo. Fazei de nós profetas, Espírito Santo, sacerdotes e pastores. Edificai Cristo em nós, Espírito Santo. Nós precisamos de Ti, ó Santo Espírito. Sem Ti nós não podemos caminhar, sem Ti nós não somos nada. Fica conosco, Espírito Santo, todos os dias, para que possamos sempre estar unidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.